Existe uma polêmica vazia que sempre aparece nos Trend Topics no Twitter, no Instagram, em qualquer outro lugar, que é em relação à qualidade dos livros nacionais. É muito genérico falar que livros nacionais não são bons, porque a gente pode fazer recorte de época, a gente pode fazer recorte de estilos e gêneros literários, a gente pode fazer diversos tipos de recortes para falar se a literatura nacional é boa ou não. Mas quem fala isso ou quer criar uma polêmica, ou teve uma experiência pontual com o livro nacional e que fala que é ruim, ou é completamente descabido de conhecimento, é literalmente uma pessoa ignorante quando se fala de literatura, tá? Mas essas polêmicas elas surgem nos dias atuais, principalmente para falar dos livros independentes, dos autores que são independentes, igual eu, igual você provavelmente, igual tantos outros que têm um baita de um esforço para escrever, preparar, publicar e vender os seus livros. É bem verdade que nos últimos anos a gente teve um boom no número de publicações, principalmente de livros independentes, e aí a gente tem, naturalmente, livros bons e livros ruins. E o que eu considero como um livro ruim? Primeiro, o livro que ele é mal preparado, não passa por uma revisão textual, não tem um zelo, não tem aquele polimento ali da história e de todas as etapas editoriais antes de ser publicado. Isso é um livro tecnicamente ruim. E tem uma outra questão que é quanto à história, a construção do arco do personagem, da ambientação, de todos os aspectos de construção de narrativa, quando estamos falando de livros escritos em prosa, mas também vale um paralelo para os livros em poesia. Mas deixando esses aspectos mais técnicos de lado, porque é uma análise muito fria e deve ser uma análise pontual de livro a livro, de uma forma geral, a literatura nacional, ela é muito boa sim, tá? Então a gente pode falar desde os clássicos, e os clássicos eu falo, sei lá, desde Padre Anchieta ali de 1500 e pouco, a gente vai passando todas as eras, todas as épocas da nossa literatura, até chegar na literatura contemporânea, tá? Desde a década de 40 ali, nós temos grandes obras que retratam muito bem como que é o país, né? Como que a gente tem vivido em sociedade, todas as evoluções socioculturais que a gente tem. Então, quando a pessoa fala, novamente, porque ela tem um desconhecimento sobre a nossa literatura. E aí a gente vai para outro aspecto que para mim é extremamente relevante para quando a gente fala se um livro ele é bom ou não, que é o como e o quanto que esse livro é divulgado, ele é falado. Eu tenho uma teoria para mim que é, não sei se é de fato uma teoria, mas é o pensamento que quanto mais você fala sobre algo, quanto mais você divulga, quanto mais você incentiva, você monetiza, mais você impulsiona, mais as pessoas tendem a acreditar que aquilo é bom. A gente vê muito isso em propagandas de comida, de estabelecimentos, de marcas, calçados e tudo mais, e com o livro não é diferente. Então, se você tem uma capa impactante, se você tem uma comunicação muito bem assertiva e um alto valor de investimento em marketing, comunicação e tudo mais, esse livro tende a ser mais lido e naturalmente mais querido pelas pessoas, tá? E aí a gente entra num aspecto que é polêmico, mas é uma questão mercadológica, que é quando uma editora ela importa os direitos de um autor estrangeiro para publicar no Brasil. Eu vou pegar um exemplo muito simples aqui, quando a gente pega um livro do Harlan Coben, que eu gosto de ler, de Stephen King, ou do Isaac Asimov, né, um grande da literatura de ficção científica, tem toda uma comunicação, tudo ali por trás, isso há décadas, né, literalmente há décadas para esses autores que eu citei, falando para as pessoas lerem esses livros. Eles são de fato muito bons, só que a gente cria aquele imaginário que o que vem de fora, e o que vem de fora há muito tempo, ele é melhor do que o que nós temos aqui. Esse é um senso muito comum que a gente tem, porque vamos ser bem sinceros, o que é no nosso achismo, o que é melhor? Um livro de ficção científica do Isaac Asimov ou um livro de ficção científica do autor estreante brasileiro do interior do país, que tem, né, outras questões ali que algumas pessoas acham que é ruim porque não é do eixo ali, Rio, São Paulo, Minas e por aí vai. Então, tente-se acreditar que o livro de fora ele é melhor porque ele tem mais marketing, ele tem mais, o autor tem mais nome mundial e tudo mais. E acaba que a gente, por ignorância, eu falo, né,
leitores brasileiros de uma forma geral, a gente tende a achar que o livro do autor nacional de ficção científica de lançamento ele é ruim. Só que a gente nem leu, a gente nem se colocou ali à disposição de entender aquela história. Eu já li diversos livros de autores nacionais independentes, que tem às vezes só a versão e-book, porque a pessoa não conseguiu nem viabilizar a versão impressa do livro, que são excelentes. Eu falo de suspense policial, de ficção científica, que eu gosto também, até de livros de ficção pós-apocalíptica, que é o que eu mais gosto de ler. Mas esses autores eles não têm um renome e provavelmente essa pessoa que fala que o livro nacional é ruim, ela nem vai olhar porque não sei quem é. Então, esse fator da comunicação, do incentivo à leitura de nacional ainda falta muito. Nós temos grandes iniciativas nas redes sociais, principalmente, para o incentivo e o fomento da literatura nacional. Acaba que é importante, mas de repente as grandes massas, as grandes forças não incentivam tanto. Claro que isso é um movimento tecnicamente recente, né? E cabe a nós, autores nacionais, produtores, criadores de conteúdo, difundir cada vez mais a nossa boa literatura, principalmente a independente, tá? Que são pessoas que dedicam uma parte expressiva da sua vida em criar e compartilhar suas histórias. Por isso que eu sempre falo, e recorrentemente eu vou falar por aqui, do incentivo à literatura nacional independente, porque nascem grandes pessoas, grandes autores e naturalmente grandes obras para serem lidas, tá? Então, essa polêmica, ela, como eu disse no começo do vídeo, ela é vazia, dita por pessoas que detêm uma limitação cognitiva para fazer uma análise um pouquinho mais abrangente do que é ruim, do que é bom, o porquê que é ruim ou o porquê que é bom. Agora, eu quero escutar um pouco de você, na verdade não, eu quero ler um pouco sobre o que você acha sobre isso, sobre a literatura, o quanto você tem consumido de literatura nacional, tá? E entenda-se que a literatura nacional não é somente os clássicos da nossa literatura, Clarice, Machado, Drummond, enfim, mas de autores que estão surgindo em 2022, 2023, lançando seus livros, o quanto você tem consumido desses autores, beleza? E antes de eu ir embora, queria fazer uma recomendação, depois de tanto tempo aqui falando sobre literatura nacional, que é do meu novo livro, Terraço, tá até aqui no e-book, versão digital, o link tá aqui na descrição se você quiser conferir uma ficção pós-apocalíptica, uma leitura super rápida, 40 páginas, eu tenho certeza que você vai se amarrar, combinado? Então, valeu, tchau, tchau, um abraço e fique bem.